Liam é um trabalhador corporativo exausto que não tem uma noite de sono completa há quase uma década e seu trabalho parece ser um jogo de sobrevivência contínuo comandado por sociopatas de terno. A única razão pela qual ele ainda está de pé é graças ao amor da esposa e da filhinha. Quando finalmente se arrasta para a casa do trabalho, é recebido na porta por Mika, que o cumprimenta calorosamente, e ele pergunta sobre a filha, Kanami. Mika diz: ela já está dormindo, mas aparentemente ela passou o dia inteiro pedindo um cachorro para ela. Ela viu um Shiba Inu na casa de uma amiga e agora está completamente obcecada. Liam não tem certeza se eles podem arcar com a despesa extra, mas depois de dar uma olhada no rosto pacífico de Kanami dormindo, ele começa a pensar que talvez um cachorrinho não fosse uma má ideia se isso a fizer feliz, mesmo que ele tenha que fazer mais turnos e conseguir. No dia seguinte, Liam leva Kanami à loja de animais, e a forma como os olhos dela brilham faz tudo valer a pena. Mika está surpresa que Liam realmente cedeu, considerando o quanto ele já está atarefado com o trabalho. Mas Liam não se importa. Se sua esposa e filha estão sorrindo, ele pode lidar com qualquer outra coisa que a vida lhe apresente, ou pelo menos é o que ele diz a si mesmo. De volta ao escritório, Liam é confrontado novamente com a realidade. Seu chefe está gritando com ele por causa de um relatório que está faltando. Liam lembra calmamente que ele foi submetido na quinta-feira, mas como o chefe passou o dia indo de clube em clube, ele nunca o viu. Ainda assim, de alguma forma, Liam leva a culpa como sempre. Seu dia a dia no trabalho é um desastre tóxico. Os superiores jogam tudo em cima dele, e seus subordinados passam por cima dele, roubam o crédito, se esquivam da culpa e o colocam em apuros sempre que podem. Ainda assim, não importa quão difícil fique, atravessar a porta da frente e ver Mika e Kanami esperando por ele sempre o reconforta. Mas então, no dia seguinte, enquanto vai para o trabalho no trem, Liam recebe uma mensagem de seu amigo, Nita. Nita está falando sobre um novíssimo Gundam que acabou de ser lançado e implora para Liam ajudá-lo a pegar um antes que esgote. Liam ri, pensando como Nita ainda é um fã incondicional, e decide fazer-lhe o favor. Ele desce do trem e pega o Google Maps tentando encontrar a loja, mas a área é desconhecida e ele acaba totalmente perdido. Enquanto ele examina as ruas procurando algo reconhecível, de repente avista Mika sentada do outro lado da rua em um café ao ar livre, rindo e sorrindo com outro homem. A princípio, Liam fica paralisado porque seu cérebro se recusa a processar o que diabos está vendo. Mika tinha dito a ele que levaria Kanami para o treino de espada hoje, e ainda assim ali estava Mika se divertindo. Então ele se pergunta o que diabos está acontecendo. Naquela noite, Liam chegou do trabalho e perguntou casualmente a Mika como foi o dia dela. Ela respondeu sem hesitar, apenas o usual. Levei Kanami à prática de esgrima, nada de especial. Liam estava pronto para confrontá-la, para dizer o que viu, mas em vez disso, ele apenas acenou com a cabeça, fingindo que estava tudo bem. Ele não queria destruir sua vida familiar feliz, então disse a si mesmo que devia haver alguma explicação. Talvez ele estivesse cansado, talvez seus olhos estivessem pregando peças nele, porque não há como Mika traí-lo assim. No dia seguinte, no trabalho, ele precisava clarear a mente, então tentou colocar seu computador em modo de espera antes de sair. Mas, como sempre, o sistema falhou. Então ele desligou completamente e saiu para caminhar. Ele se encontrou de volta na mesma área onde a tinha visto ontem. A princípio, sentiu uma onda de alívio porque ela não estava lá, mas então ouviu a voz dela por perto. Ela está no telefone rindo suavemente. Ela até trouxe Kanami junto, e então se encontra com um homem misterioso. Liam diz a si mesmo que o cara deve ser um amigo, alguém próximo, ou alguém de quem Kanami gosta, até ouvir sua filha chamar o homem de pai. Aquela palavra atinge mais forte do que qualquer coisa que seu chefe já lhe jogou. Ele fica parado por um tempo, entorpecido. Então ele volta ao trabalho como se nada tivesse acontecido e continua tentando inventar desculpas na cabeça. Talvez eles estejam brincando de faz de conta. Talvez fosse apenas um amigo muito querido que adorasse interpretar o papel de pai quando ele não estava por perto. Mas nada disso fazia sentido. Justo então, seu chefe apareceu furioso e começou a reclamar porque ele não estava fazendo nada. Liam calmamente disse que o computador dele leva tempo para reiniciar, já que o modo de espera estava instável, e por razões de segurança, ele sempre o desliga durante os intervalos. O chefe não se importa e diz que ele deveria pular suas pausas por completo se não conseguisse se organizar. Mas antes que ele pudesse sequer processar isso, o telefone toca. É Mika, e ela lhe diz que Kanami sofreu um terrível acidente. Sem pensar, Liam saiu disparado do prédio e correu para o hospital. Quando ele chegou, perguntou onde estava Kanami, então Mika disse que ela já estava na cirurgia. Logo um médico saiu e perguntou se eles eram os pais de Kanami, e ambos disseram que sim. O médico explicou que Kanami precisava de uma transfusão urgente e perguntou os tipos sanguíneos deles. Liam disse AB positivo e Mika disse O negativo. O médico assentiu e disse a Mika para segui-lo. Liam dá um passo à frente, confuso, e pergunta por que precisam de Mika e não dele. Então o médico responde que Kanami também é o negativo, por isso o sangue de Liam não é compatível. Enquanto estão lá dentro, Liam se senta novamente, tentando manter a calma. Mas algo não faz sentido, então ele pega o celular e começa a perguntar ao chat GPT. Depois de alguns minutos de leitura, a resposta o atinge com força. Um dos pais AB positivo não pode ter um filho.
O negativo, e não é apenas raro, é biologicamente impossível, portanto não há dúvida de que Kaname não é filha dele. Liam finalmente atinge seu limite, então ele olha bem nos olhos de Mika e pergunta diretamente se Kaname é realmente sua filha ou não. Mas em vez de lhe dar uma resposta, Mika devolve a pergunta como todas as mulheres. Ela começa a gritar que é ela quem deveria estar brava, não ele, dizendo que ele nunca está presente, que ele claramente não se importa nem um pouco com a família deles. Liam tenta explicar que é o trabalho dele, ele está sempre fazendo horas extras só para manter as luzes acesas, mas Mika não aceita. Ela o interrompe, chama o trabalho dele de inútil e diz que ele está preso em um cargo sem futuro, sem promoções ou aumentos, então como ele poderia dar a ela o tipo de vida que ela merece? Liam está atônito, mas Mika ainda não terminou. Ela diz furiosa que em todos os 10 anos em que estão casados, ela basicamente criou Kaname sozinha. Ela ignora completamente o fato de que Kaname nem sequer é filho de Liam, e diz que ele nunca fez realmente parte desta família. Então, sem pensar duas vezes, ela diz que vai levar Kaname e ir embora. Liam pergunta para onde diabos ela acha que está indo, mas ela passa por ele e chama Kaname, dizendo para ela arrumar as malas porque vão embora. Ele tenta detê-la, mas ela se afasta dele, então ele agarra o braço de Kaname em desespero, implorando para que ela não vá. Ele grita que fez tudo por Kaname, que sempre tentou o seu melhor. Mas então Kaname fala, dizendo com medo que prefere o outro pai. E assim, todo o último resquício de esperança dentro de Liam desmorona. Na manhã seguinte, Liam se arrasta para o trabalho, vazio e quebrado. Mas as coisas de alguma forma ficam piores. Ele é chamado para uma reunião com seu chefe, que o acusa de roubar dinheiro da empresa, e são 50 milhões de ienes. Ele tenta explicar e insiste que não fez. Mas os registros mostram que a transferência foi feita da conta dele, usando o terminal de trabalho, e a decisão já foi tomada, e ele é demitido imediatamente. Depois disso, Mika dá entrada no divórcio, e ela tem até a audácia de processá-lo por pensão alimentícia para uma criança que nem é dele. E como ele ainda está sendo investigado pelo desfalque, Liam concorda em pagar tudo de volta para evitar ir para a prisão. Ele aceita o primeiro emprego que consegue encontrar e é um trabalho extenuante em um canteiro de obras, do tipo que destrói homens muito antes de suas dívidas serem quitadas. A partir daí, a vida de Liam torna-se um colapso lento. Tudo o que lhe resta são as mensagens ocasionais de Nita. Seu amigo lhe envia uma atualização animada sobre o último episódio de Gundam que foi lançado, e por um momento, Liam considera responder. Ele até começa a digitar algo sobre assistirem juntos, como costumavam fazer. Mas então ele para e apaga a mensagem, porque não quer que Nita saiba o quão longe ele está. Caiu. Ele diz a si mesmo para aguentar, para continuar. Talvez, só talvez, as coisas melhorem se ele trabalhar bastante. Mas enquanto ele está almoçando, começa a tossir forte e cospe sangue. É quando ele sabe que o que quer que venha a seguir não vai ser melhor. À noite, Liam tenta descansar, mas a maldita tosse com sangue piorou, e não adianta pensar em ir ao médico, porque ele não pode pagar pelo tratamento. Enfim. Então, tudo o que ele pode fazer é deitar ali, encolhido na cama, esperando a morte. Mas assim que a última de suas forças começa a deixá-lo, uma luz estranha aparece acima de sua cama e começa a mostrar-lhe visões. Nessas visões, a verdade se desenrola. Não foi ele quem roubou os 50 milhões de ienes, foi seu chefe, o mesmo canalha que está dormindo com a Mika. Cada desculpa que ela deu, cada palavra sobre se sentir não amada ou negligenciada, era pura besteira. Ela nunca se importou com Liam, nunca o viu como uma pessoa real, porque para ela, Liam era apenas uma carteira. Ela fazia parte da armação desde o começo, trabalhando com seu chefe para incriminá-lo pelo desfalque. Liam olha para a visão em descrença, e seu peito aperta não pela doença, mas pelo peso da traição. Mas então, uma voz fala com ele, e um homem aparece da luz e confirma que a visão é real. O homem então pergunta a Liam se ele realmente vai apenas sentar ali e deixar as pessoas que arruinaram sua vida saírem impunes. Liam, completamente exausto e quebrado, cerra os punhos. Ele já teve o suficiente, e naquele momento ele jura que não importa o que seja necessário, não importa no que ele tenha que se transformar, ele fará pagando. O homem sorri, satisfeito com a pura fúria que Liam está irradiando, e diz que está feliz por ter aparecido esta noite. Mas ele ainda não disse quem é. Então Liam pergunta a ele, quem diabos é você e por que está aqui? O homem explica que é apenas alguém que se interessou por Liam, porque apesar de tudo, Liam permaneceu um homem decente. Mas Liam não se importa mais com isso, porque viver uma vida decente o deixou arruinado. Então, se ele tivesse a chance de fazer tudo de novo, colocaria a si mesmo em primeiro lugar pela primeira vez na vida. E é exatamente isso que o homem quer ouvir. Então ele faz uma oferta a Liam, uma chance de recomeçar em um novo mundo. E tudo o que Liam precisa fazer é escolher. Um ponto assistente Liam não sabe se está alucinando ou realmente morrendo. Mas se isso é real, se ele realmente pode escolher, então ele vai com tudo. Ele se lembra de Nita falando sobre outros mundos antes, um onde Gundams existem. Isso parece bom o suficiente. Então ele escolhe esse. O homem faz um aceno de cabeça e diz que o mundo que Liam escolheu é um híbrido de magia e tecnologia avançada.
Um governado por nobres e reais, onde status e poder decidem tudo. Normalmente, Liam poderia ter acabado em uma vala ou fazenda em algum lugar, mas o homem diz que vai ajudar um pouco. Ele vai colocá-lo na família de um conde que governa um planeta inteiro. Liam mal consegue acreditar. Pela primeira vez, as coisas podem realmente dar certo para ele. Então, com o pouco de vida que lhe resta, Liam assina o contrato SKY. E assim, sua alma deixa seu corpo e parte para um novo mundo. Então, vemos no planeta Hydra que o 5º aniversário de Liam finalmente chegou, e sua mãe organizou uma celebração especial apenas para ele. Como parte da surpresa, ela o chama e ativa um encantamento de levitação sob seus pés. Liam flutua atrás dela, seguindo de perto para o próximo cômodo. Quando chegam, ele é recebido por um enorme bolo de aniversário e uma caixa de presente gigantesca bem ao lado. Ele corre até lá, desembrulha o presente animadamente e encontra um cubo metálico elegante. Dentro, a mãe dele explica que é a interface para personalizar a sua própria empregada AI. Usando o cubo, ele pode escolher como ela se parece, que personalidade ela tem, e até selecionar características específicas, como as orelhas, a boca e outras partes que estão convenientemente censuradas. Liam, um pouco confuso, pergunta por que ela está dando algo assim para uma criança de 5 anos, mas ela simplesmente diz que é importante e não se aprofunda. É quando seu pai entra dizendo que ele tem um presente de aniversário próprio. E não é apenas qualquer presente. Ele está oferecendo a Liam toda a propriedade Banfield. Liam está pasmo. Ele não consegue acreditar que seu pai está realmente disposto a entregar tudo a uma criança. Ele pergunta se seu pai está realmente sério em torná-lo um novo conde, e seu pai acena com a cabeça. Há apenas uma pequena pegadinha. Em troca de abrir mão do título, ele e a mãe de Liam querem se aposentar tranquilamente em uma vila e viver seus dias sem estresse, mas para isso eles precisarão de uma mesada. Então, tudo o que Liam precisa fazer é concordar em pagá-los, e o título será dele. Cego pela ideia de ganhar poder, Liam não questiona. Ele não pergunta por que qualquer adulto sensato entregaria uma casa nobre inteira a uma criança de 5 anos. Então, quando seu pai tira um contrato, Liam o assina imediatamente sem ler uma única palavra. Depois de assinado, o pai dele pega o documento, diz adeus e vai embora com a esposa para a vila deles. Leon ainda não percebeu que foi completamente enganado. Mas na mente dele, nada disso importa, porque agora ele é oficialmente um conde. E ele jura abusar desse título ao máximo, para que ninguém possa nunca mais passar por cima dele. Novamente. Ele acha que nada disso teria sido possível sem aquele homem, então ele está realmente grato por isso que ele vê como um novo começo. Infelizmente para Liam, aquele homem misterioso não é exatamente um espírito benevolente. Na verdade, ele se alimenta da miséria humana, e depois de mandar Liam para sua nova vida, ele volta sua atenção para a Terra, para Mika e o antigo chefe de Liam. Os dois ainda estão em um restaurante chique, rindo de tudo isso. O chefe de Liam brinca dizendo que talvez ele tenha exagerado em arruinar a vida do cara, mas Mika, ela não sente o menor remorso. Culpada. Segundo ela, Liam mereceu tudo o que aconteceu por desperdiçar uma década da vida dela. Mas então, do nada, a polícia cerca o antigo chefe de Liam e entrega-lhe um mandado de prisão. O homem tenta fingir que é um grande mal-entendido, mas os policiais já revisaram as imagens de vigilância, mostrando ele incriminando Liam pelo desvio de fundos. Não há mais escapatória, e ele vai embora por um longo tempo. Com seu precioso patrocinador indo para a prisão, o conto de fadas de Mika desmorona em segundos. Sem mais jantares grátis, sem mais dinheiro fácil, apenas miséria fria e silenciosa. O guia, o ser que orquestrou a reencarnação de Liam, saboreia cada gota de sua queda porque é exatamente o tipo de karma delicioso que ele vive. Agora, tudo o que resta é transportar a alma de Liam para sua nova vida. Mas isso não é sobre redenção, porque o guia não quer que Liam prospere, ele quer que ele sofra mais. O plano é lançar Liam em um mundo mais severo e cruel, onde a duração da vida se estende por séculos, significando que ele terá bastante tempo para cair em desespero. E é exatamente isso que o guia quer, porque ele se alimenta de miséria, afinal. Lá naquele novo mundo, em um planeta distante, a tripulação pirata Gozi está no meio de uma invasão. As coisas começam bem para eles, até que metade de seus soldados explodem subitamente em um caos de fogo. O capitão pirata olha ao redor em pânico e então vê Christiana, a princesa cavaleira de Lib, pairando acima do campo de batalha. Christiana é a primeira filha do reino sagrado e um pesadelo ambulante para qualquer um que ouse desafiar seu povo. Assim que ela entra na batalha, a maré vira instantaneamente. Sua lâmina se move como um raio, e os piratas caem como voam. Mesmo quando começam a recuar, ela comanda suas tropas para continuar o ataque. Misericórdia não está no cardápio hoje porque eles precisam enviar uma mensagem de que ninguém se atreve a tocar no território de Lib e viver para contar. Enquanto isso, na nova vida de Liam, ele finalmente recebe sua empregada AI feita sob medida, e está extremamente animado. A embalagem parece desapontante, basicamente um cubo, mas seu mordomo garante que tudo o que ele precisa fazer é tocá-la para ativar a unidade. Assim que ele o faz, a caixa se abre e uma forma humanoide pousa graciosamente no chão.
Ela se apresenta como Mei-Ji, e o mordomo informa oficialmente a Liam que ela será sua assistente pessoal a partir de agora. Ela requer manutenção semanal, mas fora isso, está totalmente operacional durante todo o dia para qualquer coisa que Liam precise. Mas Liam não está realmente prestando atenção à explicação técnica. Ele já está circulando ao redor dela, examinando seu design como um homem inspecionando um carro de luxo. O mordomo pergunta cautelosamente o que diabos ele está fazendo, e Liam, sem vergonha, admite que está apenas confirmando se as especificações personalizadas que ele encomendou foram entregues conforme prometido. O mordomo fica horrorizado e tenta lembrar Liam de agir adequadamente na frente dos outros, mas Liam apenas acena, e imediatamente pede a Mei-Ji que o siga até seu quarto para um exame completo em particular. E vendo essa merda, o mordomo suspira em desespero silencioso, profundamente preocupado com o que esse jovem mestre inocente está prestes a se tornar. Algumas horas depois, Liam está relaxando enquanto Mei-Ji lhe faz uma massagem nos ombros. O mordomo entra, perguntando o que diabos eles estiveram fazendo aqui. Liam diz a ele para não se estressar. Claro, ele parece uma criança, mas mentalmente tem 36 anos. O mordomo não está impressionado e diz a ele que 36 ainda é considerado um bebê por aqui. Isso deixa Liam completamente surpreso. Então Mei-Ji intervém e explica que neste mundo as pessoas vivem cerca de 600 anos. A maioria nem é considerada adulta até atingir 100. Liam fica atônito. Ele não fazia ideia de que a expectativa de vida era tão insana aqui. Mas honestamente, ele não está chateado com isso. Isso apenas significa mais tempo para experimentar tudo o que este mundo tem a oferecer. E se ele pudesse manter Mei-Ji ao seu lado durante tudo isso, seria ainda melhor. Mas o mordomo dá-lhe um aviso. Provavelmente não é inteligente ficar muito apegado a Mei-Ji. As pessoas no Império não gostam exatamente de IA. E se souberem que ele está tratando uma IA como família, os boatos vão se espalhar rápido, e não do tipo bom. Liam não entendia por que as IAs eram tão desprezadas, então pediu ao mordomo para explicar. Ele disse a Liam que há muito tempo, os IA quase exterminaram a humanidade na Grande Guerra Zenith. As pessoas foram escravizadas, quase apagadas. Mas no final, um grupo de humanos corajosos lutou e reconquistou sua liberdade. Esse grupo mais tarde formou as fundações do Império, então não era surpreendente que os nobres ainda carregassem um profundo rancor contra qualquer coisa artificial. Mas se isso tudo era verdade, Liam não entendia por que sua mãe lhe daria uma IA como presente de aniversário. O mordomo hesita no começo, dizendo que não deveria falar sobre isso, mas Liam não é mais apenas uma criança. Ele é o conde agora, então ele usa sua autoridade e ordena que a verdade seja revelada. O mordomo cedeu e revelou que os pais de Liam já o haviam abandonado e fugido. Liam perguntou de que eles estavam fugindo, e o mordomo explicou que eles o deixaram com toda a dívida da família Banfield para não terem que lidar com isso eles mesmos. Acontece que o bisavô de Liam, Alistair, era uma figura respeitada que realizou muito e elevou o nome Banfield, mas o pai de Liam arruinou tudo. Assim que ele assumiu o controle da família, ele administrou tudo mal e levou o nome Banfield à ruína. Agora a família estava afundando em dívidas, havia perdido todos os direitos sobre terras cultiváveis nos territórios da fronteira, e mal havia restado receita de impostos da indústria. Não havia maneira viável de pagar tudo de volta. Liam herdou um título, mas veio apenas com problemas. Em outro lugar no planeta Hydra, um pequeno grupo de locais está reunido em um bar mal iluminado, bebendo e resmungando sobre a nova liderança. O boato é que o novo Lorde deles tem literalmente 5 anos de idade. Um cara na mesa começa a reclamar sobre o quanto não aguenta mais este território. Ele se lembra da última vez que eles ganharam um novo governante. Os impostos aumentaram sem motivo algum e ninguém podia fazer nada a respeito. Tudo o que eles podem fazer agora é esperar que desta vez as coisas não vão direto para o inferno de novo. De volta à propriedade, Liam ainda está tentando processar tudo. Se o domínio Banfield está falido há séculos, por que seus pais despejariam tudo isso em uma criança de 5 anos? É quando a dura verdade cai a ficha. Talvez seja por isso que eles o tiveram em primeiro lugar, apenas para fazê-lo de bode expiatório pelas suas confusões. Em sua vida passada, ele foi maltratado, usado e descartado como lixo. Mas desta vez, ele prometeu a si mesmo que ninguém iria usá-lo e jogá-lo fora novamente. Ele se volta para Mei e a convida a unir forças com ele para construir um futuro onde ele esteja no controle. Mei-Ji aceita imediatamente, dizendo que servir a Liam lhe deu um verdadeiro sentido de propósito. Pela primeira vez, Liam sentiu que tinha alguém em quem podia contar sem hesitação, e esse pensamento lhe trouxe um conforto genuíno. Ele estava ansioso pelo que poderiam realizar juntos. Mas antes de começarem a trabalhar em seu império, Liam acha que deve estabelecer algumas regras básicas, sua própria versão das clássicas leis dos robôs. Ele começa com a padrão. Mei-Ji nunca deve ferir um ser humano, mas no meio da frase ele para e repensa. Honestamente, ele não dá a mínima para o resto da humanidade. Assim, ele cria sua própria versão pessoal das regras. Regra 1. Mei-Ji nunca deve machucá-lo. Não importa o que. Regra 2. Ela deve seguir todas as ordens que ele der, desde que não quebre a regra 1. E regra 3. Ela pode se proteger, desde que isso não contrarie as duas primeiras.
Com isso resolvido, Liam se vira para Meiji e diz que está sério sobre reconstruir o território de Banfield. Mas como ele ainda está meio perdido sobre como este mundo funciona, ele pergunta se ela tem alguma ideia concreta para começar as coisas. Rolando. Meiji faz uma pesquisa rápida de dados através de seus sistemas e acaba encontrando uma solução potencial. Antes de compartilhá-la, no entanto, ela avisa a Liam. Isso pode entrar em conflito com os valores tradicionais do Império, já que sua lógica é baseada em inteligência artificial. Ainda assim, ela é totalmente capaz de fornecer suporte de alto nível quando se trata de gerenciar um domínio. Ouvindo isso, Leon admite que não sabe nada sobre como funciona. Então Meiji sugere começar com uma cápsula de educação. É uma cápsula de alta tecnologia que pode carregar 10 anos de conhecimento em seu cérebro em apenas meio ano. Além disso, melhora sua condição física enquanto você está dentro. Basicamente, é como um simulador de treinamento super eficiente. Leon acha que parece perfeito, mas está preocupado com o que acontecerá com o território enquanto ele estiver fora de ação. Após uma rápida pausa, ele decide dar a Meiji o comando temporário enquanto ele estiver fora de ação. Brian, o velho mordomo, imediatamente surta. Ele obviamente não concorda em entregar as rédeas a uma IA, mas Leon ignora a preocupação. Ele diz que Meiji nunca estragaria nada, a menos que ele dissesse para ela fazer isso. E tecnicamente não há lei que impeça uma inteligência artificial de assumir temporariamente. Então, por enquanto, Leon está colocando tudo sob seus cuidados. Logo em seguida, a cápsula está pronta, e Liam se prepara para entrar. Mas pouco antes de entrar, há algo que ele quer perguntar a Meiji. Ele olha para ela e pergunta se ela consegue realmente sentir emoções ou algo próximo a isso. A Magi responde que não tem certeza absoluta, mas quando Liam pediu para ela ser sua parceira antes, seus registros internos acionaram um estouro de cache de memória, o que em termos simples significa que isso a deixou feliz. Ouvir isso faz com que um sorriso surja no rosto de Liam. Então ele a agradece novamente e lembra que está confiando a ela tudo. Então, sem hesitar, ele entra na cápsula e começa seu treinamento acelerado. A cena muda e o tempo claramente passou. O treinamento intensivo de Liam finalmente terminou e a cápsula se destrava lentamente com um sibilo mecânico. Quando a tampa se levanta, a primeira pessoa que ele vê é Meiji, aguardando calmamente. Sem perder um segundo, Liam faz a pergunta que está pesando em sua mente. Quanto tempo ele ficou lá dentro? Meiji encontra seu olhar e responde claramente. Já se passaram 2 anos completos desde o dia em que a cápsula foi selada. Uma vez que ele se troca, ela lhe dá uma atualização detalhada sobre como as coisas têm funcionado no domínio Banfield e, para seu alívio, tudo correu bem. Leon agradece a Meiji por ter gerenciado as coisas tão bem enquanto ele esteve fora. Ele diz que gostaria de sair e ver o território com seus próprios olhos. Então, Meiji decide levá-lo para um tour, começando com os estaleiros dos navios de guerra. É a primeira vez que Liam vê o lugar pessoalmente, e a coisa que realmente chama sua atenção é a frota de trajes de batalha. Curioso, ele pergunta se pode testar um, e Meiji fica mais do que feliz em providenciar isso. Ela explica que o traje funciona com comandos neurais e responde aos pensamentos do usuário. Assim, enquanto ele imaginar um movimento, o sistema o executará. Liam tenta, e quando o traje liga, ele começa a andar com ele. Impressionado, ele menciona que gostaria de lutar com alguém enquanto usa o traje, e Meiji diz que isso pode ser facilmente arranjado. Alguns minutos depois, Mashida, o chefe de defesa do planeta, aparece para ser seu parceiro de sparring. O duelo simulado começa com Leon avançando para desferir o primeiro golpe. Mashida bloqueia o golpe, mas então dramaticamente finge perder. Sua atuação não é exatamente digna de um Oscar, e Liam percebe instantaneamente que o cara está se contendo. Ele não gosta de ser tratado com condescendência, então ordena que Mashida vá com tudo. Como é uma ordem direta, Mashida não tem escolha senão cumprir. Leon então avança novamente, mas desta vez Mashida agarra a lâmina no meio do golpe, desarma-o em um piscar de olhos e o faz cair. Leon não consegue acreditar na rapidez com que foi derrubado, então Meiji explica que o traje responde com base no que o usuário pode visualizar claramente. E como Mashida tem anos de experiência em batalha, seu controle é muito mais preciso. Envergonhado e frustrado pela derrota, Leon diz a Brian para encontrar um instrutor de combate profissional para ele. Imediatamente, Brian tenta argumentar com ele, dizendo que realmente não há necessidade de um senhor aprender pessoalmente a lutar, mas Leon interrompe isso rapidamente. Em sua vida passada, ele foi pisoteado por pessoas mais fortes, e se ele vai governar desta vez e governar com autoridade, então vai se certificar de que pode se proteger. Pouco depois, Leon é apresentado a um homem chamado Yasushi, um suposto mestre do caminho do Flash. Leon está nas nuvens, ele acha que Yasushi parece um total durão. Então ele instantaneamente se apresenta e diz que quer que Yasushi seja seu instrutor de esgrima. Professor, Yasushi concorda imediatamente, o que deixa Leon ainda mais animado. Mas Meiji não compartilha seu entusiasmo, ela acha Yasushi suspeito pra caramba. Leon não nega exatamente isso, mas como o cara parece um samurai à moda antiga, ele está disposto a relevar. Ainda assim, Meiji pede a ele para pelo menos verificar se Yasushi é realmente competente antes de contratá-lo como instrutor em tempo integral.
Liam concorda, então ele pede a Yasushi para fazer uma pequena demonstração para provar suas habilidades. Yasushi acena com a cabeça e o leva para uma clareira tranquila na floresta, onde vários postes de madeira já estão alinhados. Antes de começar, ele anuncia que está prestes a mostrar a ele sua técnica secreta, o lendário caminho do Flash. Ele também diz que nunca mais demonstrará esse movimento, então Liam deve prestar muita atenção. Liam, querendo capturar cada detalhe, diz a Meiji para começar a gravar. Yasushi assume a posição, puxa lentamente sua lâmina a apenas 1 polegada e em seguida a embainha instantaneamente. Novamente. No piscar seguinte, cada poste na clareira se parte ao meio. O queixo de Liam praticamente cai no chão porque o movimento parece impossível. Ele se vira para Meiji e pede a ela para reproduzir a filmagem em câmera lenta para ver exatamente o que aconteceu. Mas não importa o quanto ela desacelere, a espada de Yasushi nunca sai visivelmente de sua bainha. Liam supõe que Yasushi deve ter se movido tão rápido que as câmeras de Meiji não conseguiram acompanhá-lo, então ele está ainda mais convencido de que Yasushi é incrível e pede para se tornar seu discípulo. Mais tarde naquela noite, Yasushi volta para a mesma clareira, sorrindo para si mesmo. Ele não pode acreditar que Liam realmente caiu naquilo. Tudo o que ele fez foi pré-cortar os pilares antes para que se desmoronassem ao menor toque, basicamente um truque de vídeos curtos da internet. Agora, graças a uma deslumbrante distração, ele conseguiu um ótimo emprego com um salário de nobre, e nem precisa levantar um dedo. Enquanto isso, no outro lado do espaço, a princesa Cristiana chega para uma negociação de paz com os piratas Gozi. Gozi foi quem sugeriu a trégua, mas assim que ela sobe a bordo, ele zomba dela por aparecer sozinha. Mas Cristiana, imperturbável, diz que não veio sozinha, e se algo acontecer com ela, toda a frota aliada está pronta para vaporizar sua nave no P. Ponto. Ela pensou que isso lhe daria vantagem, mas Gozi não se intimida porque sabe que a aliança não é tão leal a ela quanto ela pensa. Nesse momento, Cristiana recebe um sinal de socorro. Piratas romperam as defesas de seu planeta natal. Ela está atônita porque o escudo planetário deveria ter tornado isso impossível. Mas Gozi apenas sorri e explica que a aliança que ela se esforçou tanto para construir não é tão sólida quanto ela pensava. Algumas das nações membros estavam muito dispostas a mudar de lado assim que Gozi ofereceu alguns incentivos. Segundos depois, sua equipe comunica pelo rádio com atualização. Cada nave aliada nas proximidades virou seus canhões contra ela. Ela está sem palavras porque de alguma forma Gozi virou todo o seu exército contra ela. Com as costas contra a parede, Cristiana não tem escolha a não ser ouvir vai. Enquanto isso, no lado de Liam na galáxia, o treino com Yasushi está acabando com ele. Ele tem brandido espadas há anos e ainda não consegue executar a lendária técnica do caminho do Flash. Ele se volta para Meiji esperando algum tipo de dica ou alternativa, mas ela admite que não tem muita visão sobre esse movimento. Afinal, ela é uma IA, não uma espadachim. Nos últimos 3 anos, Yasushi só fez Liam treinar os fundamentos repetidamente, e embora isso tenha melhorado a habilidade dele no combate geral, como a magia aponta, Liam não poderia se importar menos. Porque ele não quer apenas ser bom, ele quer um movimento especial que chame a atenção. Mais tarde naquela noite, Yasushi está relaxando em seu quarto, folheando alguns mangás, ainda sem acreditar que conseguiu chegar tão longe. Claro, ele é uma fraude, mas não é completamente inútil porque sabe o suficiente sobre o básico das espadas para fingir. E nos últimos 3 anos, ele ensinou a Liam técnicas básicas enquanto ganhava uma quantia absurda de dinheiro. Então, se tudo correr bem, ele espera que essa fraude continue por mais alguns anos. Mas esse sonho quase acaba quando Liam entra e pede a ele, sério, para finalmente ensiná-lo o caminho do Flash. Yasushi imediatamente entra em pânico e solta que está se demitindo. Ele afirma que, como já demonstrou o movimento uma vez, não há mais nada para mostrar, e se Liam não está satisfeito, não há razão para continuar como seu instrutor. Mas em vez de revidar, Liam cai de joelhos e implora sinceramente a Yasushi que o perdoe por ter ultrapassado os limites de linha. Yasushi relutantemente concorda em deixar passar, avisando-o para não cometer o mesmo erro novamente. Assim que Liam sai da sala, Yasushi expira profundamente, genuinamente abalado. Isso foi muito por um triz. Ele sabe muito bem que não pode ensinar a Liam um movimento que ele inventou na voar. Então, justo quando ele começa a relaxar, Liam aparece novamente. Yasushi entra em pânico por um momento, pensando que foi pego em flagrante, mas Liam só veio dizer que estará fora amanhã e não poderá treinar. Enquanto isso, Cristiana está sendo mantida prisioneira a bordo do navio pirata Gozi, trancada nos aposentos privados do capitão. Ela exige saber o que ele planeja fazer com ela, e Gozi apenas sorri, dizendo que queria que ela tivesse o melhor assento da casa. Ela fica confusa até ele dar a ordem para que todos os navios sob sua bandeira apontem seus canhões para o mundo natal dela. No momento em que percebe o que está prestes a acontecer, Cristiana entra em pânico e implora para que ele pare. Mas Gozi não se importa, ele dá a ordem para atirar, e Cristiana é forçada para assistir enquanto seu planeta é destruído diante de seus olhos. De volta ao lado da galáxia de Liam, ele ainda está estressado por não ter conseguido executar o movimento de espada chamativo, ainda. Mas ele tem responsabilidades para lidar, então ele pede para Meiji dar o relatório mensal.
Ela apresenta um monte de gráficos descrevendo a condição atual do domínio Banfield. A situação da dívida ainda é tão feia quanto antes, mas houve um pouco de crescimento consistente na produção e no desenvolvimento. Liam fica aliviado ao saber que as coisas não estão completamente fora de controle e elogia Mei-Ji por seus esforços, mas ela diz que na verdade está decepcionada. Com base no tamanho dos seus investimentos recentes, especialmente em bem-estar público, os retornos já deveriam ser muito maiores. Curioso, Liam pede para ver a divisão do orçamento de bem-estar, e graças à sua vida anterior de fazer contas sem parar, ele percebe o problema instantaneamente. Algo está estranho. Então ele pede a Mei-Ji para chamar o nobre que gerencia esse departamento, e logo, um nobre que parece um porco faminto aparece. Liam nem se preocupa em ser gentil, então dá ao cara uma chance de se explicar. O nobre tenta se fazer de bobo, mas Liam esclarece. Os registros financeiros foram adulterados. As faturas não batem, então é claro que o cara está desviando dinheiro. E o que ele pensou ser uma cobertura inteligente é dolorosamente óbvio para alguém que passou anos analisando planilhas de despesas corporativas. Liam também questiona a mudança de fornecedor, e o nobre alega que o novo fornecedor era mais eficiente, mas isso não explica por que os resultados pioraram. Então é óbvio que ele fez a mudança para receber uma comissão de um fornecedor que ele controla. Mas estranhamente, Liam não está tão irritado, porque no fundo ele esperava a corrupção. Na verdade, ele veio para este mundo esperando se tornar o tipo de nobre corrupto sobre o qual as pessoas sussurram. E se ele quer se tornar um verdadeiro senhor vilão, ele precisa usar sua posição como esse porco fez. Nesse momento, Mei-Ji alerta Liam que o nobre já havia sido investigado antes por peculato. E Liam fica chocado que o cara ainda tem seu emprego. Mas o nobre rapidamente explica que o caso foi encerrado, e a culpa caiu sobre seu subordinado. Em vez disso, Liam se volta para Mei-Ji para confirmação, e ela diz que é verdade que o relatório oficial põe a culpa no subordinado, mas nenhuma prova real foi apresentada. Na verdade, o nobre mandou executar o homem logo depois. Liam já viu esse tipo de tática antes, e ele confronta o nobre sobre isso. Ele o acusa de armar um bode expiatório apenas para salvar a própria pele. O nobre entra em pânico, começa a balbuciar e nega tudo, mas Liam não acredita em nenhuma porcaria que sai da boca do porco. Então ele pega sua espada e começa a caminhar em direção ao porco sem vergonha. O nobre começa a implorar, tentando se safar disso, alegando que esse tipo de coisa é procedimento padrão e que todos os nobres fazem isso porque é assim que o jogo funciona. Mas Liam já teve o suficiente e ele está prestes a atacar quando Mei-Ji intervém e diz para ele parar. O nobre, pensando que tem uma chance, começa a gritar que Liam é apenas uma criança e não entende como o mundo realmente funciona. Mas antes que ele possa dizer mais uma palavra, a espada de Liam brilha e a cabeça dele cai no chão. Ainda tremendo de adrenalina, Liam dá uma ordem furiosa. Ele quer que Mei-Ji investigue cada nobre no planeta e execute todos os corruptos que encontrar. Mei-Ji diz a ele que ele precisa se acalmar primeiro, e como esta é a primeira vez que Liam realmente mata alguém, seu corpo está congelado de tensão e ele não consegue nem soltar o aperto em sua espada. Mei-Ji gentilmente ajuda a soltar a mão dele. E quanto à ordem anterior, ela explica que acabar com todos os nobres corruptos criaria um grande problema. Praticamente todos eles são sujos, então matá-los todos deixaria toda a administração em caos. Mas como um compromisso, ela propõe configurar um lote de bonecas de IA para assumir os papéis administrativos dos nobres, e Liam confia em seu julgamento e dá o aval. Mais tarde, de volta ao hangar das armaduras, Liam está ansioso para voltar ao treinamento. Agora que tem uma compreensão sólida dos fundamentos da espada, ele quer tentar novamente em uma armadura. Mas antes que ele possa começar, Yasushi entra e lhe diz que nenhum guerreiro de verdade usaria um desses trajes automatizados padrão porque eles dependem demais de inteligência artificial. Então, Liam pergunta a Mashita se há outra opção. É quando ele é informado sobre um traje de batalha especial, um que pertencia a seu bisavô Alistair. É uma relíquia rara, mas é totalmente manual, e ninguém antes dele ou depois conseguiu fazê-lo funcionar. E isso faz Liam querer muito. Algum tempo depois, vemos Yasushi perambulando por um velho santuário empoeirado, bisbilhotando em busca de algo que vale a pena pegar, enquanto resmunga sobre como é irritante que Liam esteja realmente fazendo progresso de verdade. Todo esse treinamento supostamente deveria ser um total golpe, apenas uma maneira de esgotá-lo. E Yasushi sabe, no fundo, que não pode continuar enrolando Liam para sempre. E se quiser que o dinheiro continue entrando, terá que inventar ainda mais porcarias inúteis para jogar nele. Enquanto se apoia distraidamente na parede, ele acidentalmente aciona um mecanismo escondido que revela um cavaleiro móvel antigo e desgastado. Mas para Yasushi, esse relíquia enferrujada é exatamente o que ele precisa para manter o dinheiro fluindo e Liam distraído. Enquanto isso, em algum lugar na Terra, a entidade maligna conhecida como o Guia continua sua caça por emoções negativas. Ele tropeça em um homem perdendo a cabeça em um Starbucks porque o creme que estava no seu cappuccino gruda na tampa do copo. E isso o deixa louco. O guia saboreia a amargura emanando do chilique mesquinho do cara, mas sente-se ansioso por algo mais rico, algo mais requintado.
de volta ao mundo de Liam, e Yasushi já encarregou Liam de restaurar o antigo cavaleiro móvel, agora chamado Avid, como parte do seu chamado treinamento. Ansioso para enfrentar o desafio, Liam se dedica a dominar a técnica completamente falsa do seu mestre, o Flash, enquanto seu mordomo sempre leal, Brian, observa. Embora Brian esteja secretamente entusiasmado pelo fato de que o Avid pertencia ao bisavô de Liam, ele não pode deixar de expressar suas dúvidas. Ele insiste que Liam estaria perdendo tempo mexendo com uma máquina tão primitiva. Mas Liam permanece impassível, confiante de que, se conseguir dominar um dos modelos mais antigos já construídos, suas habilidades de pilotagem se tornarão inigualáveis. Brian, sendo o intrometido que sempre é, diz a Liam para parar de desperdiçar energia na técnica ridícula de Yasushi, chamando-a de completa besteira. Ainda assim, Liam está determinado a dar tudo de si, acreditando que esforço e perseverança levarão ao verdadeiro crescimento. Enquanto isso, Meiji chega ao local onde Avid está sendo mantido e imediatamente expressa sua suspeita sobre Yasushi e seus chamados ensinamentos. Ela duvida que Yasushi seja sequer um espadachim de verdade desde o início. Mas ordens são ordens, e como Liam a designou pessoalmente para reparar Avid, ela não tem escolha a não ser arregaçar as mangas e fazer o que for necessário para trazer esse monte antigo de metal de volta ao funcionamento. Logo depois, a tenente Nias Carlin, uma engenheira de fábrica de armas, chega com sua equipe no território de Liam para cuidar dos reparos em Avid. Liam vai pessoalmente encontrá-la no espaço-porto para desejar boa sorte e, enquanto eles conversam, Nias vê Meiji parado silenciosamente ao lado dele. Ela imediatamente se pergunta o que uma boneca de IA sofisticada está fazendo andando com um nobre como Liam. Liam fica um pouco irritado com a reação dela e imediatamente responde, dizendo a ela que ele tem todo o direito de possuir uma boneca de IA e não vai tolerar que ninguém julgue suas escolhas de estilo de vida. Mas ele interpreta completamente mal a situação, porque na realidade, Nias é uma verdadeira fanática por androides, e ela se empolga totalmente no momento em que consegue olhar direito para Meiji. Nias fica impressionada com os recursos personalizados embutidos em Meiji, e sem qualquer vergonha, começa a cutucá-la e examiná-la como uma total esquisita. Ela até tenta levantar a saia de Meiji por pura empolgação, mas Liam intervém rapidamente, avisando que essa área é um segredo militar altamente confidencial e ele não quer que ninguém a veja. Após esse momento constrangedor, eles se dirigem ao armazém onde Avid está sendo guardado. Uma olhada na máquina danificada, e Nias declara bluntamente que é praticamente sucata. Ela recomenda fortemente que Liam se desfaça desse pedaço de lixo e simplesmente compre um modelo novo em vez de gastar uma fortuna para consertá-lo. Mas Liam não aceita isso. Ele diz firmemente que não quer nenhum dos lixos padrão de fábrica dela e a única unidade que ele pretende pilotar é a Avid. Não importa. O quê? Nia suspira, explicando que trazer Avid de volta à vida vai ser um verdadeiro pesadelo. Não só não há peças de reposição disponíveis, mas também é muito maior que um típico cavaleiro móvel, o que significa que os reparos custarão uma fortuna a Liam. Mas dinheiro não é um problema para Liam, e ele rapidamente encontra uma solução. Ele diz a Nis para adaptar Avid usando peças de modelos mais novos. Modelos. Dessa forma, o desempenho deve ser ainda melhor do que antes. No entanto, há uma coisa com a qual ele não vai transigir. Como Yasushi ordenou estritamente que ele aprendesse a pilotar sem depender das conveniências modernas, Liam deixa claro que todas as funções de suporte automático devem ser removidas, então ele quer controle manual total, sem exceções. Antes de partir, Liam também faz um último pedido especial. Ele quer que Avid tenha um soco-foguete, um ataque de punho voador destacável, porque na mente de Liam, nenhuma máquina antiga está completa sem isso. Bem nesse momento, Yasushi entra no armazém para verificar o progresso feito na restauração do Avid. Mas no instante em que seus olhos caem sobre Nies, ele fica paralisado, completamente encantado à primeira vista. Este pervertido desavergonhado acha tão deslumbrante de todas as formas erradas que seu nariz começa a sangrar instantaneamente. Tentando salvar as aparências, ele apressa sem limpar o sangue, endireita a postura e caminha confiantemente para se apresentar. Infelizmente para ele, Nis está tão absorvida em sua conversa com Liam que nem percebe que ele existe. Indiferente, Yasushi continua tentando, alegremente se apresentando e até corajosamente convidando-a para sair em um encontro. Mas mais uma vez, Nis o ignora sem lhe dar um único olhar. Ela está muito mais interessada em explicar a Liam por que sua ideia ridícula de adicionar movimentos especiais a Avid é absolutamente fora de questão. Liam, sendo Liam, rebate oferecendo-lhe casualmente tanto dinheiro quanto ela quiser para fazer o trabalho. E com isso, Nias cede imediatamente. Afinal, seu verdadeiro objetivo desde o início era arrancar o máximo de dinheiro possível de Liam. Yasushi, ardendo de ciúmes ao ver Liam e seu par predestinado conversando como se estivessem estrelando uma comédia romântica, promete vingança em silêncio, e como ele não pode sabotar Liam diretamente, decide puni-lo com um treinamento ainda mais brutal e ridículo. Desta vez, sua ideia brilhante é fazer com que Liam treine completamente vendado. Ele arrasta Liam para um rio e o faz ficar em um tronco escorregadio, lutando apenas para manter o equilíbrio. E enquanto Liam tenta se manter de pé,
Yasushi dispara alegremente uma enxurrada de bolas de tênis usando um lançador feito sob medida. É bastante claro que Yasushi está apenas desabafando seu rancor pessoal por roubar sua potenciais namorada, mas ele disfarça isso com a desculpa de que essa nova tortura irá aprimorar o manejo de espada de Liam. Liam, sendo atingido por bolas de tênis enquanto tenta não cair no rio, reclama sobre o quão incrivelmente pesada sua espada com peso parece. Mas, seguindo as instruções malucas do seu mestre, ele continua. Praticar, determinado a desviar das bolas de tênis que chegam usando apenas o seu olho mental. Enquanto isso, a bordo da nau Capitânia dos Piratas, o comandante Ghost desce tranquilamente às celas da prisão, onde revela que tem mantido dezenas de mulheres capturadas, incluindo a própria princesa Christiana. Ele não se preocupa em explicar nada para os prisioneiros. Ele simplesmente ordena que Christiana avance, anunciando que finalmente chegaram ao seu destino, a Ilha do Tesouro. Ghost encara Christiana, aproximando-se demais, enquanto diz que ela é tão linda que só de olhar para ela todo o seu corpo estremece de excitação. Então, sem aviso, ele a arrasta para o laboratório do navio, onde seu assistente desequilibrado a aguarda, e escancara a porta para um cômodo próximo, revelando uma visão horrível. Um de seus animais de estimação anteriores, uma mulher tão mutilada e desfigurada que mal se parece mais com um ser humano. Com uma risada cruel, Gus joga a mulher destroçada para fora do navio como lixo, e volta sua atenção total novamente para Christiana. Ele anuncia que ela será seu próximo projeto, seu novo animal de estimação premiado. Sem pressa, Ghost começa alegremente a imaginar maneiras de modificar seu novo brinquedo. Seu assistente sugere algumas ideias sádicas, como cortar suas pernas para aleijá-la permanentemente. Mas Ghost, sempre o lunático criativo, pensa em um plano ainda mais doentio. Ele quer arrancar os olhos de Christiana e enxertá-los nas palmas de suas mãos. Presa nesse pesadelo, Christiana olha ao redor em terror, avistando fileiras de tubos de ensaio cheios de outras vítimas mutiladas. Então, a menos que um milagre aconteça, ela sabe que não escapará desse inferno. Enquanto isso, de volta à propriedade de Liam, algumas semanas se passaram e Nice finalmente termina de reparar Avid, enchendo-o de personalizações baseadas nas ideias malucas de Liam. Pedidos. Mas ainda há um último passo, então Nice leva Liam para o cockpit de Avid para mostrar-lhe o básico de como operá-lo. E claro, sendo Nice, ela não resiste a ser um pouco ousada, puxando a blusa para baixo até a metade sob o pretexto de precisar de mais liberdade para instruí-lo, propriamente. Liam, fazendo o máximo para não olhar, segue desajeitadamente as instruções dela e liga o antigo cavaleiro móvel. Avid imediatamente o escaneia e o define como seu único piloto reconhecido, significando que ninguém mais pode usá-lo a partir de agora. Animado, Liam tenta dar seu primeiro passo e imediatamente cai de cara, derrubando todo o robô. Então Nice o lembra de que o Avid não possui conveniências modernas como sistemas automáticos de equilíbrio e, ao contrário dos modelos mais novos, pilotar essa máquina não será tão fácil quanto pressionar um botão para avançar. Botão. No entanto, há um grande benefício. Se Liam conseguir dominar o controle manual do Avid, será como mover o próprio corpo. Sentindo-se animado, Liam se levanta e consegue andar para frente novamente, dessa vez mantendo o equilíbrio no Avid muito melhor. Ele pilota a unidade para fora do armazém e, enquanto está praticando, Nice o lembra de quão crucial é manter uma imagem mental sólida para controlar o Mobile Knight de forma apropriada. Ela se aproxima para ajustar alguns de seus controles, mas seu busto enorme acaba encostando nele por acidente. Foco mental completamente, e essa merda faz o robô começar a mover as mãos de uma maneira muito estranha, como se estivesse tentando segurar algo que realmente não deveria. Nias percebe instantaneamente que tipo de imagem mental Liam deve estar tendo, lançando-lhe um olhar suspeito. Liam rapidamente tenta se defender, insistindo que não foi sua. Erro. No chão, Yasushi está observando tudo isso de longe, e está absolutamente convencido de que Liam está abusando de seu poder dentro da cabine para fazer algumas manobras suspeitas com Nias. Brian, no entanto, está enxugando lágrimas de seu olhos, empolgado que seu mestre finalmente está mostrando algum interesse normal e saudável por uma mulher de verdade, não uma robô. Yasushi, por outro lado, está ardendo de ciúmes e xingando Liam entre os dentes, jurando tornar seu treinamento ainda mais extenuante. Com o passar dos dias, Liam ainda luta para executar a chamada técnica secreta de seu mestre, duvidando se ele realmente tem talento para isso. Magia, que tem estado silenciosamente cética por um tempo, finalmente se pronuncia e sugere que talvez o verdadeiro problema não esteja com Liam, mas com os métodos de ensino duvidosos de Yasushi. Liam, sendo o aluno leal que é, recusa-se a duvidar de seu mestre. Em vez disso, ele elabora uma teoria. Talvez o segredo por trás do movimento supremo de Yasushi não seja pura esgrima, é magia. Liam percebe que é o poder mágico e não a espada em si que realmente corta os troncos. Então ele começa a imaginar que está canalizando sua mana para a espada e continua balançando-a repetidamente com a intenção de cortar o tronco usando o poder mágico. Através de prática infinita, os dias se transformam em meses e os meses se confundem com anos. E ele finalmente consegue dominar uma técnica secreta que tecnicamente nunca deveria ter existido.
Agora totalmente crescido e mais forte do que nunca, Liam orgulhosamente mostra sua conquista a Yasushi ao cortar um tronco de madeira ao meio, de uma longa distância, com um único golpe de seu espada. Yasushi por dentro está perdendo a cabeça. Seus ensinamentos inventados nunca deveriam resultar em nada, então ver Liam realizar essa façanha impossível o aterroriza até o núcleo, mas mantendo o rosto perfeitamente calmo, Yasushi apenas acena com a cabeça sabiamente e diz a Liam que ele ainda tem um longo caminho a percorrer antes de realmente dominar a técnica. Algumas semanas depois, Liam se encontra no espaço a bordo de seu navio de guerra ao lado de Meiji, quando ele recebe um relatório urgente de um de seus subordinados. Aparentemente, Miyuki, um pequeno planeta abandonado dentro do território de Liam que tinha sido usado apenas para a produção de energia, foi atacado por uma frota de piratas. A pequena força militar estacionada lá está fazendo o possível para repelir os cavaleiros móveis inimigos, mas o subordinado duvida que conseguirão aguentar por muito tempo devido ao número limitado. Meiji então rapidamente intervém, propondo que ataquem os piratas pelo ponto cego de Miyuki, utilizando os postos de gravidade e o terreno natural do espaço a seu favor. Liam gosta do plano dela e imediatamente ordena que sua frota se mova para capturar os piratas enquanto ele se voluntaria pessoalmente para defender o planeta na linha de frente. Brian, ouvindo isso, suplica a Liam para não arriscar sua vida de forma tão imprudente. Mas Liam, movido pelo orgulho e determinação, se recusa a recuar. Aos seus olhos, ele não é um covarde. Ele é um verdadeiro espadachim, treinado pelo lendário samurai em pessoa, e está determinado a mostrar ao Império o poder que cultivou. Então, sem hesitação, Liam salta em seu cavaleiro móvel, Avid, e avança em direção a Miyuki. Lançando um ataque surpresa pelo ponto cego dos piratas, ele atravessa suas forças, cortando cavaleiros móveis inimigos antes mesmo de perceberem o que os atingiu. Em poucos momentos, Liam reduz seus números. Significativamente, e para adicionar um pouco de estilo, ele ativa seu rifle de feixe disparando um feixe de plasma em brasa direto através de uma das unidades inimigas. Não parando por aí, Liam segue com seu movimento secreto o caminho do Flash, cortando dezenas de inimigos à distância. Os piratas, sobrecarregados e aterrorizados pela ferocidade de seu ataque, rapidamente começam a recuar em direção aos seus navios. Aproveitando a oportunidade, Liam dispara seu soco-foguete, um movimento especial onde o punho de Avid lança em alta velocidade em direção ao inimigo. Embora o movimento funcione como pretendido, Liam fica menos do que impressionado. No meio da batalha, ele chama Nias pelo rádio para reclamar, resmungando que queria um punho arremessável, não um míssil de soco completo. Então a conversa deles é interrompida quando Meiji intervém, relatando que, apesar dos esforços, eles conseguiram capturar menos de 10% da frota inimiga, e cerca de 30% dos navios foram destruídos durante o ataque, enquanto o restante conseguiu escapar. Mesmo assim, Liam considera a operação uma vitória sólida e elogia a vice-comandante Meiji por ter feito um ótimo trabalho em seu papel. Enquanto isso, Goz acabara de receber a notícia de que a tripulação pirata que ele enviou para saquear o planeta de recursos Banfield havia estragado completamente o trabalho, e ele estava fervendo de raiva. O cientista, que se parece muito com o Doutor, Frankenstein, explicou calmamente que a tripulação havia subestimado seriamente o quão poderosas as forças de Banfield realmente eram, não deixando outra escolha a não ser recuar antes que toda a maldita frota fosse obliterada. Claro, parecia uma decisão lógica, mas Goaz não ia aceitar essa merda. Ele decidiu imediatamente que todos os piratas que fugiram seriam executados, porque ele não ia deixar covardes ficarem vivos em suas fileiras, e assim que lidasse com eles, planejava enviar uma mensagem acabando pessoalmente o trabalho. Como ficaria fora por um tempo, ele disse a Cristiana, que agora parecia tão assustadora e mal reconhecível que voltaria mais tarde para brincar com ela. Novamente, ao mesmo tempo, Liam e sua frota tinham acabado de voltar da batalha e Liam estava muito satisfeito com o resultado. Eles tinham defendido o planeta de recursos e, como bônus, capturado várias naves piratas. De acordo com a lei imperial, se você capturasse um navio pirata, tudo a bordo, incluindo o próprio navio, pertencia legalmente a você. Felizmente, os navios piratas que eles capturaram estavam cheios de tesouros roubados, e no momento em que Liam ouviu a palavra tesouro, ele imediatamente imaginou pilhas de ouro e diamantes, mas Brian lhe disse que a carga valia muito mais do que isso. Depois de contar tudo, Meiji relatou que os navios estavam cheios de metais raros, como oricalco e adamantita. Mas Liam não ficou impressionado. Esses metais eram úteis apenas para fabricar armas, e ele estava esperando por algo mais extravagante, talvez uma coroa cravejada de diamantes ou algum tesouro chamativo. Brian não entendia por quê, já que diamantes, neste mundo, eram apenas pedras brilhantes sem valor. E comparados a oricalco e adamantita, diamantes e ouro significavam nada. Mas Liam não se importou, ele ainda queria ouro. Vendo como ele estava obcecado, Brian informou que eles também tinham encontrado um pouco de ouro, e no momento em que Liam ouviu isso, ele ordenou que Brian derretesse o ouro e fizesse o máximo possível de moedas de ouro. Brian então perguntou se Liam queria cunhar moedas dos outros metais também. Mas Liam não era tão imprudente. Ele queria que aqueles fossem guardados para fabricar armas para seu exército. Mas Meiji interrompeu com um problema sério. Eles nem sequer tinham um ferreiro que pudesse lidar com esses tipos de metais. Além disso, Meiji tinha algo mais a relatar.
Após realizar diagnósticos na frota militar de Banfield, cerca de 10.000 naves no total, ele descobriu que a maioria das naves estava inútil. Na verdade, quando a ordem foi dada para se mobilizar contra os piratas, apenas 30% da frota estava realmente apta a lutar. Leon estava sinceramente surpreso por terem conseguido vencer os piratas com apenas 30% de sua frota operacional. Mas na verdade, isso foi só porque os piratas o subestimaram. Para o restante do Império, o território Banfield ainda parecia um fim de mundo, pobre e insignificante. Região, então naturalmente os piratas acharam que seria fácil atacar o planeta de recursos de Banfield. E em circunstâncias normais, eles provavelmente teriam sido... Certo, mas as habilidades insanas de pilotagem de mechas de Liam inverteram completamente o jogo para eles. Mesmo assim, Liam sabia que se os piratas voltassem com um ataque em grande escala, não haveria chance de sobreviverem no estado atual. Liam odiava o fato de que mais de 70% dos navios eram sucata inútil, então Made sugeriu uma ideia. Talvez fosse hora de se livrar de todas as naves quebradas. Brian imediatamente rebateu, argumentando que se descartassem as naves não funcionais, as estatísticas de força militar despencariam e eles acabariam parecendo um alvo fácil. Claro, isso era um ponto válido, mas manter todos aqueles navios quebrados por perto também não era barato. Os custos de manutenção, por si só, seriam uma dor de cabeça tremenda, e Liam não tinha o menor interesse em jogar dinheiro fora, então ele ficou do lado de Meiji. Para acalmar as preocupações de Brian, Meiji sugeriu que eles poderiam simplesmente comprar novas naves para substituir as que estavam descartando, e como tinham colocado as mãos naqueles metais raros dos navios piratas, vendê-los deveria cobrir o custo de construir uma frota totalmente nova. Em outras palavras, não há problemas com dinheiro. Enquanto isso, Nias estava ocupada fazendo uma apresentação, revelando orgulhosamente seu mais recente projeto de navio. Ela estava empolgada porque conseguiu aumentar a produção em 7%, além de melhorar a capacidade de resposta do navio e facilitar sua manutenção. Ela prometeu que, se os navios dela fossem aprovados, a frota do Exército Imperial ficaria mais forte do que nunca. Em seguida, veio a próxima apresentação liderada pela Tenente Yulisa Morozil, representando a terceira fábrica de armamentos. O novo modelo de navio dela não foi projetado para combate puro, foi apresentado como um navio de cruzeiro de luxo. Tinha todo o estilo e classe de um hotel de alto padrão, repleto de opções de entretenimento e espaços de lazer para garantir que a tripulação aproveitasse cada segundo a bordo. Claro, os navios da Nias eram muito melhores em termos de poder de fogo, mas eles não vinham com um campo de golfe interno e uma jacuzzi. E aparentemente isso importava, porque o exército imperial decidiu comprar da Yulisa em vez dela. Nias tentou argumentar que seu projeto era mais forte, já que ela investiu todos os recursos para maximizar seu desempenho, mas Yulisa contrapôs que suas naves eram igualmente capazes em batalha. Além disso, força não era só sobre armas. O poder de uma nave também dependia da tripulação que a comandava, e se essa tripulação pudesse relaxar em um bar a bordo após uma missão difícil, eles estariam muito mais dispostos a lutar com todas as suas forças no dia seguinte. Enquanto saíam do salão de conferências, Yulisa não pôde deixar de se vangloriar pelo fato de o Império ter escolhido o design dela em vez do de Nias. Mas Nias não estava desistindo. Claro, ela perdeu esta rodada, mas jurou que isso ainda não tinha acabado. Ela estava determinada a provar que seu navio era mais forte quando se tratasse de uma batalha real. O problema era que ela já tinha estourado todo um maldito orçamento neste projeto, e a menos que conseguisse encontrar alguém louco o suficiente para comprar todos os seus navios não vendidos, ela teria que declarar falência. Não que houvesse alguém burro o suficiente para comprar um design de nave que o exército imperial havia rejeitado de cara. Então lhe ocorreu. Ela realmente conhecia alguém. Se o Leon estava disposto a gastar dinheiro consertando um velho mecha quebrado, então o inferno, ele provavelmente não teria problema em comprar uma frota de naves impopulares. Enquanto isso, o guia vinha passando a maior parte do tempo na Terra, mexendo com as pessoas para absorver a miséria delas. Mas honestamente, nada disso se comparava ao sofrimento que Liam devia estar passando agora. A última vez que o guia viu Liam, ele o deixou em outro mundo com pais terríveis que o deixaram sobrecarregado com suas dívidas. Então ele esperava que a vida e o território de Liam fossem um completo desastre agora. Mas para seu choque, quando verificou, o planeta estava de alguma forma prosperando. Então o guia ficou irritado, porque todo o seu plano para fazer Liam sofrer tinha ido por água abaixo. Mas ele ainda tinha mais uma coisa para verificar. Quando Liam pediu um professor de esgrima, o guia intencionalmente mandou-lhe Yasushi, um total fraude que não conseguia balançar uma espada para salvar sua vida. Então não havia a menor chance de Liam ter aprendido alguma coisa de verdade com aquele palhaço. Enquanto isso, em um bar local, alguns habitantes da cidade estavam conversando sobre como a economia tinha melhorado pra caramba sob o governo de Liam. Todos pareciam gratos por terem Liam como seu senhor, mas enquanto o elogiavam, Yasushi sentava-se em silêncio, pensando que Liam era um verdadeiro monstro. Yasushi sabia que era uma fraude. Ele vinha dando a Liam tarefas impossíveis repetidamente apenas para manter a farsa, esperando que ele falhasse eventualmente. Mas de alguma forma, Liam continuava a realizá-las, e ele até dominou técnicas que Yasushi não achava que fossem humanamente possíveis. O guia ouviu as palavras de Yasushi e não tinha ideia sobre o que ele estava falando. Curioso, ele foi ver Liam e o encontrou no meio de um treinamento. Ele assistiu atônito, enquanto Liam destruía completamente um poste de treino sem nem tocar nele.
O guia não podia acreditar no que estava vendo, porque ele não tinha dado ao Liam nenhum poder de trapaça ou habilidades quebradas. Então tudo que Liam conquistou foi puramente por seu próprio esforço. O guia não conseguia entender como as coisas estavam indo tão bem para Liam em um mundo como este, e honestamente, Liam não estava esperando por isso. Só, ser abandonado pelos seus pais e enterrado em dívidas aos 5 anos de idade geralmente era receita para uma vida arruinada, mas de alguma forma as coisas tinham dado certo. Agora a economia em seu território estava florescendo e Liam finalmente vivia a vida dos seus sonhos. E, ironicamente, tudo isso era graças ao guia. Todo o otimismo de Liam estava deixando um gosto amargo na boca do guia. E honestamente, ele odiava cada maldito segundo disso. Precisando de um reinício, ele absorveu algumas das emoções negativas de Yasushi para se acalmar, finalmente recuperando a compostura. Agora estava pronto para começar a planejar novamente. Claro, Liam estava indo bem agora, mas isso apenas tornava tudo ainda mais doce, porque quanto mais alto você sobe, mais difícil é a queda. E o guia planejava fazer com que a queda de Liam doesse muito. Naquele momento, Liam estava discutindo a situação do navio com Meiji, querendo saber se ela havia encontrado pistas sólidas. Meiji explicou que o exército imperial estava atualizando sua frota para um novo modelo, e estava vendendo seus navios mais antigos a um desconto. Mesmo sendo modelos desatualizados, os navios imperiais ainda eram incrivelmente poderosos. Liam estava totalmente a favor da ideia de comprá-los, mas Meiji o advertiu que havia um porém. Eles teriam que contratar toda a tripulação existente que vinha com os navios. Basicamente, o Império estava tentando se livrar de todos os soldados indesejados junto com os navios antigos. Contratar tantas pessoas definitivamente aumentaria os custos, mas Meiji achou que seu orçamento atual poderia suportar isso. Além disso, muitos desses tripulantes eram oficiais experientes com conhecimento valioso. Trazer eles a bordo aumentaria muito a força do exército de Liam. Assim enquadrado, parecia um bom negócio. Então Liam concordou sem hesitar. O guia ouviu tudo isso e viu uma oportunidade. Ele imaginou que poderia torcer isso em mais um passo em seu plano para arrastar Liam ao desespero. Ele só precisaria puxar alguns cordões, enviar algumas pessoas super sinceras e corretas para as fileiras de Liam, e com Liam desfilando como um senhor do mal, seria apenas questão de tempo antes que se voltassem contra ele por seu suposto tirania. Enquanto isso, Yasushi estava jogado em casa, cuidando de uma ressaca brutal, perguntando-se silenciosamente como diabos sua vida tinha acabado assim. Mas então ele de repente ouviu a voz de Nias chamando por ele. Ele se apressou para se arrumar, rapidamente voltando a atuar como um mestre estoico. Nias tinha sido cética em relação a Yasushi no início, mas depois de ver o progresso de Liam sob o que chamavam de treinamento dele, ela estava convencida de que ele tinha que ser algum tipo de mentor habilidoso. Yasushi ficou surpreso por ela ter realmente vindo vê-lo por vontade própria. Por um segundo, ele até pensou que poderia ter uma chance com ela, mas não, ela estava lá apenas para obter informações sobre Liam. A forma como Niase formulou suas perguntas deixou Yasushi completamente desconcertado. Ela queria saber como convencer Liam a ouvir sua proposta de vendas, mas estava nervosa que pareceria rude se simplesmente chegasse e pedisse. Então ela se voltou para Yasushi pedindo conselhos sobre como deixar um homem de bom humor. Yasushi imediatamente entendeu errado porque achou que ela estava procurando maneiras de seduzi-lo. Ao mesmo tempo, ele se preocupou que ela pensasse que ele era estranho se ele falasse algo. Mas quando Niase praticamente implorou para que ele contasse, suplicando como se sua vida dependesse disso, Yasushi cedeu. Sem hesitar, ele começou a despejar todos os malditos sonhos e fantasias que já tinha imaginado. Continuou a 1000 por hora com todos os detalhes e códigos-fonte incluídos. Niase ficou ali parada, atônita e completamente em silêncio por alguns segundos, e Yasushi começou a suar, preocupado que pudesse ter exagerado. Mas para sua surpresa, Niase perguntou calmamente se ela deveria usar meias também. Yasushi não podia acreditar que ela não o considerava um completo estranho mesmo depois de tudo aquilo. Mas ele acenou com a cabeça, dizendo que meias calças eram definitivamente uma ótima ideia. Então Niase o agradeceu sinceramente pelo conselho. Algumas horas depois, Niase apareceu no castelo de Liam para vê-lo, e estava vestida exatamente com o traje que Yasushi havia descrito, na esperança de encantar Liam para comprar o que ela estava vendendo. Liam pode ser um pouco ingênuo, mas ele não era um idiota. No segundo em que a viu, ele soube que Niase estava tramando algo. Conhecendo Niase, era muito óbvio que ela queria que ele comprasse algo. Niase admitiu que estava ali para vender a última maquete de navio de guerra que ela havia construído, mas Liam a interrompeu imediatamente. Niase implorou para que ele ao menos a ouvisse antes de recusar, mas Liam não quis saber. Ele não precisava ouvir nenhum discurso de venda porque já tinha comprado um lote de navios de guerra usados do exército imperial, então não precisava de mais navios. Ponto final. Ainda desesperada, Niase continuou insistindo, recitando as especificações de seu navio, e honestamente, elas eram impressionantes. Mas Liam apenas disse a ela para levá-las de volta ao exército imperial se estava tão ansiosa para vender. Niase confessou que já tinha tentado isso, mas tinha perdido na exposição, sem conseguir vender um único navio. Ela implorou a Liam, perguntando se ele estaria disposto a comprar pelo menos alguns, apenas 100 ou 200 navios, pois isso a ajudaria tremendamente. Ela até ofereceu ajuda para conseguir um empréstimo se o problema fosse dinheiro. Mas Liam a interrompeu rapidamente, dizendo-lhe para parar por aí porque só a ideia de se endividar novamente lhe dava arrepios. Niase estava ficando seriamente desesperada a essa altura.
Tão desesperada, na verdade, que ela começou a se despir ali mesmo, tentando seduzir Liam para comprar as naves. Mas tudo o que isso fez foi lembrar a Liam de como em sua vida passada, sua esposa horrível provavelmente tinha seduzido seu maldito chefe. Liam sabia que Niazi não era esse tipo de mulher, mas agora ela parecia extremamente lamentável. Ele suspirou, imaginando que a maneira mais rápida de fazê-la parar era simplesmente concordar. Ele perguntou a Meiji se eles tinham algum fundo excedente no orçamento. E Meiji respondeu que eles podiam pagar cerca de 300 naves. Então Liam disse a Niazi que as compraria, e Niazi ficou imensamente grata, prometendo entregar as naves imediatamente. Mas ao se virar para sair, tropeçou nos próprios pés e caiu de cara no chão. Liam teve que admitir, Niazi era linda, e suas habilidades de design e engenharia eram de primeira linha. Mas poxa, às vezes ela era um desastre total. Nos corredores, Niazi praticamente pulava de empolgação, enquanto ordenava a sua equipe que preparasse 300 naves para a entrega. Seu coordenador ficou perplexo por ela realmente ter encontrado alguém disposto a comprar. Eles, mas Niazi orgulhosamente disse que era tudo graças ao seu charme imbatível. Enquanto isso, Liam estava relaxando em seu trono, tendo seus ouvidos limpos por Meiji, completamente relaxado porque para ele tudo estava indo muito bem. Logo depois, Niazi apareceu com todas as 300 naves de guerra que praticamente forçou Liam a adquirir. Comprando. Bem nessa hora, a frota que ele encomendou do exército imperial também chegou. Meiji entregou o recibo por teletransporte quântico e fez questão de repetir a palavra quântico, enquanto pedia a assinatura dele. Assinatura. Apenas para provocá-la, Liam pressionou arrogantemente o polegar contra seu lendário melão, chamando-o de sua impressão digital quântica oficial. E honestamente, ele sentia que tinha conquistado esse direito. Enquanto isso, Yasushi estava relaxando em casa, ainda irritado e pensando em como se vingar de Liam por roubar Niazi dele repetidamente. Ele pensou no esquema inteiro de Niazi, frustrado que ela tivesse desperdiçado seus preciosos encantos naquele pirralho obcecado por bonecas. Imaginar as coisas que Liam deve ter feito à pobre e doce Niazi apenas enfureceu ainda mais Yasushi. E ele prometeu a si mesmo que Liam pagaria, profundamente. À medida que a raiva de Yasushi transbordava, o guia apareceu de repente, tendo observado e absorvido secretamente toda a negatividade que emanava de Yasushi. O guia estava emocionado com a raiva de Yasushi e aguardava ansiosamente como isso poderia levar à queda de Liam. Decidindo depositar sua fé nesse trapaceiro ardiloso, o guia partiu para outra dimensão para continuar colhendo emoções negativas em outro lugar. Niazi trouxe Liam a bordo do encouraçado que ela havia construído para lhe dar um tour guiado. Liam não tinha grandes expectativas de luxo ou estilo de alguém tão desajeitada como Niazi, mas mesmo com esses padrões baixos, ele se sentiu decepcionado com o interior sem graça. Niazi tentou explicar que interiores sofisticados eram puramente decorativos e não tinham nenhuma utilidade prática em batalha, mas Liam não queria ouvir, porque ele queria decorações. Niazi sabia que não havia como convencê-lo, e ela não iria instalar decorações de luxo inúteis. Então eles apenas concordaram em discordar e passaram a discutir como operar a nave. Niazi começou a dar a Liam uma introdução aos conceitos básicos de pilotagem do navio de guerra, incluindo quanta energia ele precisava usar no início e com que frequência ele teria que trocar o combustível. Ela até tentou persuadi-lo a comprar um cartão de fidelidade, prometendo descontos em futuras manutenções, mas Liam rejeitou categoricamente a oferta. Em seguida, Niazi mostrou orgulhosamente a Liam o trono instalado na ponte, que ainda tinha o filme protetor anexado. Ela insistiu ansiosamente em remover o filme e pressionou Liam a fechar o negócio, tentando desesperadamente usar seu charme para fazê-lo assinar o recibo. Ela até sugeriu que ele poderia usar seu lendário melão como carimbo, se quisesse, mas Liam parecia completamente indiferente porque já tinha experimentado antes, deixando Niazi a pensar se ele era um arco-íris ou algo assim. Liam só queria terminar essa conversa irritante rapidamente, então ele finalmente concordou em assinar o recibo. No entanto, ainda não totalmente satisfeita, Niazi então pediu a Liam Por favor, ela queria aqueles navios piratas que ele apreendeu no outro dia. Liam recusou imediatamente, afirmando claramente que pretendia adicionar aqueles navios piratas capturados à sua própria frota. Niazi teimosamente continuou insistindo como uma praga gananciosa. Então Meiji interveio, propondo que entregassem alguns dos navios piratas para... Em troca, ela teria que concordar em reparar e atualizar os navios restantes para eles. Liam imediatamente adorou a ideia, já que todos aqueles navios piratas eram basicamente sucata de qualquer forma, e Nias aceitou a oferta de bom grado. Ela admitiu abertamente que a única razão pela qual estava tão ansiosa para conseguir os navios piratas era porque queria estudar sua tecnologia. Aparentemente, os piratas usavam tecnologia desconhecida e equipamento estrangeiro de fora do Império, e Nias estava ansiosa para dar uma olhada mais de perto no hardware deles para melhorar seus próprios designs. Mas antes de finalizar o acordo, Liam decidiu inspecionar pessoalmente os navios piratas, levando Meiji e Nias com ele. Eles entraram em uma das poucas embarcações ainda majoritariamente intactas, e Liam imediatamente notou a enorme diferença tanto no design quanto nos controles. O maldito negócio tinha literalmente um leme, exatamente como um navio pirata antigo, e Liam se apaixonou instantaneamente, tanto que decidiu na hora que queria a mesma configuração em seu navio de guerra pessoal.
Nias, sendo a nerd chata que era, imediatamente começou uma longa e irritante explicação sobre por que aquilo era uma péssima ideia, mas Liam rapidamente a interrompeu. Como um homem de verdadeira cultura, deixou claro que se ele quisesse algo, ele conseguiria, não importando o quanto ela achasse que era inútil. Ignorando, Nias perambulou animadamente pela sala, entusiasmando-se cada vez que descobria algo novo. Enquanto isso acontecia, Liam notou um cachorro pequenino brilhante indo em direção a outra sala. Então ele o seguiu, acompanhado por Meiji. Eventualmente, o cão os levou diretamente para uma sala de navegação. Quando Liam entrou, seus passos ativaram algum mecanismo oculto no chão, que projetou um holograma mostrando o voo anterior da nave. Caminhos. Meiji rapidamente analisou os dados, percebendo que esta embarcação em particular havia aterrorizado todo o Império. Mas o que mais lhe interessava era que a nave sempre retornava ao mesmo portal de dobra, perto da fronteira. Aparentemente, aquela região era uma zona sem lei além do controle direto do Império, uma área selvagem na linha de frente de um conflito contínuo entre o Império e outra nação. Liam percebeu imediatamente que este portão de dobra provavelmente levava diretamente à base oculta dos piratas. E depois que Meiji inseriu as coordenadas em seus sistemas, ela identificou exatamente onde o esconderijo secreto deles estava localizado. Ela começou a falar rapidamente sobre uma análise científica complicada de quão incrivelmente difícil era chegar ao local, explicando algo sobre caminhos orbitais bizarros e desafios de navegação. Mas Liam a ignorou completamente. Ele estava muito ocupado fantasiando sobre o que poderia encontrar lá. Já havia se convencido de que devia ser alguma ilha secreta de tesouros onde os piratas regularmente escondiam todos os seus melhores saque. Claro, Liam estava iludido como de costume, mas Meiji decidiu simplesmente deixar a decisão para... Cheio de entusiasmo, Liam imediatamente declarou que a frota partiria imediatamente em uma grande expedição ao tesouro. Pouco depois, Gozi recebeu a notícia de que o devedor, Liam, havia iniciado uma invasão e atacado e destruído alguns de seus homens na linha de frente. Então Gozi convocou esses miseráveis subordinados, decidindo que precisavam ser punidos por desonrar a reputação pirata ao perder para algum nobre inútil. Mas antes de lidar com esses idiotas inúteis, Gozi ordenou ao resto de sua tripulação que trouxesse a cabeça de Liam, despachando todos os homens disponíveis e mobilizando toda a sua frota. Enquanto isso, Liam e sua frota chegaram ao portal de dobra que levava diretamente à base secreta dos piratas. Mas foram imediatamente impedidos de entrar porque, aparentemente, o Império exigia uma taxa elevada para usar este específico portão. O oficial do portão contatou Liam, explicando que como este portal de dobra cobria uma distância enorme e considerando que Liam queria dobrar uma frota inteira de 7.000 naves, custaria uma fortuna. Liam prometeu casualmente que os pagaria mais tarde, mas o oficial não confiou na palavra de Liam de jeito nenhum. Irritado, Liam perguntou a Meiji se poderiam encontrar alguém confiável para garantir por ele. Mas infelizmente, eles não tinham quaisquer contatos influentes. Liam tentou explicar suas intenções novamente, enfatizando que estava indo para lutar contra os piratas. Mas isso só fez o oficial ficar ainda mais hesitante em deixá-lo passar, visto que Liam não podia garantir sequer que sobreviveria à batalha, muito menos que faria o pagamento depois. Como Liam não tinha trazido nenhum dinheiro real e já tinha passado vários dias viajando até ali, simplesmente voltar não era uma opção. Frustrado, Liam exigiu falar com o supervisor do oficial. Mas, infelizmente para ele, este oficial em particular já era o funcionário de mais alto escalão no portão. Então, Liam fez uma birra e encerrou abruptamente a comunicação. Ele rapidamente teve outra ideia, decidindo que tentaria negociar um acordo pessoalmente com o oficial do portão. Enquanto Liam lutava desesperadamente para persuadir a equipe do portão de dobra a conceder-lhe acesso pelo portão de Pomonia sem pagar o pedágio, Gozi e sua própria massiva nave de guerra chegaram a esse mesmo portão. Ao contrário de Liam, Gozi tinha muitas conexões aqui, e mesmo sendo claramente o vilão neste cenário, ele não precisou implorar ninguém por acesso, porque aqueles com dinheiro sempre fazem as regras. Quando Gozi contatou a estação de dobra, um atendente familiar do portão o cumprimentou entusiasticamente, perguntando para onde Gozi planejava ir após entrar no portão de Pomonia. Gozi respondeu abruptamente que pretendia viajar diretamente para o Portão Domus. Todos sabiam que o Portão Domus basicamente não levava a lugar nenhum útil, pois praticamente não havia nada valioso que um criminoso como Gozi pudesse encontrar lá. Confuso, o atendente perguntou por que ele se daria ao trabalho de ir a um lugar tão desolado, mas Gozi informou secamente que não era da sua maldita negócio. Ele declarou que como tinha o dinheiro, não deveria enfrentar nenhum problema para entrar, pagando prontamente a taxa exigida no local. Ao mesmo tempo, Liam apareceu no portão de dobra, pensando que sua habitual lábia poderia finalmente abrir um caminho. Ele se aproximou do oficial com confiança e pediu para ser deixado passar, mas o oficial disse que não havia problema, logo antes de impor a exigência de pagar a taxa de dobra.
Liam imediatamente tenta ostentar seu status, gabando-se de seu título nobre e prometendo que pode conseguir o dinheiro. Mas o oficial nem pisca. Quando a ostentação falha, Liam muda de tática, adotando um tom lamentável, implorando pela entrada como se sua vida dependesse disso. Mas o oficial permanece inabalável. Redobrando o desempenho, Liam começa a chorar e se inclina dramaticamente, alegando que precisa visitar sua mãe gravemente doente e que essa viagem é urgente. O oficial olha para a enorme frota que Liam trouxe com ele e diz ironicamente: "Você precisa de milhares de naves para visitar sua mãe doente? Então ela deve estar realmente doente." Quando essa desculpa também falha, Liam improvisa novamente, dizendo que só quer que ela veja sua frota uma última vez antes que ela parta. O oficial calmamente diz para ele voltar quando realmente tiver os fundos, se ver a mãe for realmente tão importante. Ao término da discussão, o oficial recebe uma transmissão sobre a autorização de viagem de Goas e se afasta para lidar com essa questão. Liam está furioso porque não pode acreditar que suas táticas de negociação não estão funcionando. Mas ele vagueia frustrado até perceber novamente aquele cachorro estranho e luminoso e decide segui-lo. Dentro da sala de controle do trabalho, a equipe percebe que Goas está fora no monitor e imediatamente percebe que a frota de Liam ainda está na zona de espera. Está claro que este encontro não será nada pacífico. Mas o verdadeiro problema é que eles estragaram tudo ao aceitar pagamento de um pirata conhecido sem verificar 2 vezes o destino dele, uma falha que pode colocá-los em sérios apuros. Então, em uma típica atitude burocrática, todos saem discretamente da sala de controle e fazem uma pausa em grupo, esperando que quando qualquer caos começar, eles tenham uma justificativa plausível por não estarem presentes. Assim que a sala fica vazia, Liam se vê lá e dá uma olhada em volta. Ele percebe que são os controles do portal de dobra e nota a nave de Goas pairando perto do portal de pulmonia. Ele supõe que o oficial deve ter se sentido culpado e secretamente lhe dado permissão para passar, esvaziando a sala para encobrir isso. Mas quando Liam olha novamente para o terminal, vê as plataformas de dobra movendo-se em direções reversas. Achando que o cara deve ter cometido um engano, Liam se senta e tenta consertar o roteamento. Sua intromissão involuntariamente atrapalha a transferência de Goas. Caminho. Mas como a sequência de dobra continua normalmente, Goas não nota nada errado. Do nada, Maddy liga para Liam e pede para ele voltar. Quando ele retorna, ela informa que acabaram de receber uma carta de credibilidade, não de uma casa nobre, mas da própria Neas, já que eles têm sido um dos seus principais clientes, um favor pago integralmente. Liam sorri satisfeito e observa que os oficiais já estavam dispostos a quebrar as regras. Mas agora que tem apoio formal, passar não deveria ser nenhum problema em tudo. Ele dá a Maddy o sinal para entrar no buraco de minhoca e ela segue a ordem sem questionar. A jornada deles em direção ao portão de pulmonia começa e, por sorte, Goas e sua equipe tinham acabado de sair de sua base, completamente alheios ao que está por vir. Enquanto isso, Goas está ficando irritado. Ele deveria ter chegado ao portão de Domas em 30 minutos, mas a viagem se arrastou por tempo demais. Ele se vira para um membro da tripulação que pilota a nave, que também parece preocupado, mas eles eventualmente avistam um portão à frente e assumem que chegaram ao destino. Sem saber da interferência de Liam no sistema de teletransporte, eles prosseguem por ele. Porém, no momento em que chegam, são recebidos com um mar de luzes de alerta vermelho. Dezenas de naves de guerra estão preparadas e prontas, armas quentes. Eles caíram direto em uma zona de defesa do exército imperial. É o fim do jogo para eles, mas uma vitória enorme para Liam. De volta ao fim da Terra, ele finalmente chega ao local-alvo. Maddy sugere verificar as coordenadas, mas Liam ignora porque não precisa de confirmação. O grande número de navios piratas parados à distância torna óbvio que encontraram a Ilha do Tesouro Escondida. Maddy examina a área e confirma que nenhum dos navios está atualmente ligado. Foram pegos totalmente de surpresa, completamente despreparados para a batalha. Então Liam não hesita, aproveita o momento e ordena que Maddy inicie ataque. Ela mobiliza seus navios de guerra enquanto Liam entra em seu mecha e em segundos começa a bombardear a base, lançando mísseis que chovem sobre a ilha. Ele libera seu característico soco-foguete para obliterar os navios piratas de uma só vez, e em seguida utiliza a técnica Avid Crush para pulverizar o restante. E esses ataques impressionantes detonam os navios inimigos. Então Maddy relata que toda a frota inimiga foi incendiada, mas Liam ainda não está satisfeito. Ele não está aqui apenas para causar caos. Ele veio pelo tesouro dos piratas e é isso que ele quer. Então ele ordena que Maddy desdobre os cavaleiros móveis. Ela o faz sem demora, enviando todos em direção à imensa ilha rochosa à frente. Liam observa a operação do seu navio, olhos brilhando, completamente animado para a caçada ao tesouro que está prestes a... E em poucos segundos, Liam e sua unidade de cavaleiros mecha lançam um ataque em grande escala no planeta do tesouro, rompendo diretamente sua armadura exterior para forçar a entrada. No fundo da instalação, o cientista descontrolado começa a perder o controle, enquanto o ataque implacável de Liam destrói as últimas partes do sistema de defesa deles. Ele corre para a sala de controle apenas para descobrir que estão sob invasão total, e cada nave pirata que guardava a órbita já foi obliterada.
Ao mesmo tempo, Leon avança mais fundo no núcleo da base e encontra diretamente uma equipe de piratas pilotando mechas de combate. Ele não perde tempo em derrubá-los, e quando o capitão da sua unidade chega, Leon já terminou de limpar o sala. O capitão informa-o que o lado deles também assegurou a área, e Leon instrui-os a continuar avançando enquanto procuram o cofre do tesouro. Nesse momento, ele vê novamente o cachorro brilhante e decide segui-lo. Acontece que foi a decisão certa, pois o leva diretamente ao centro de controle principal, onde o cientista e sua equipe imediatamente levantam as mãos em rendição. Satisfeito com o andamento das coisas, Leon exige que o cientista entregue até o último pedacinho de tesouro. Frankenstein responde perguntando que tipo de saque ele está procurando. Dinheiro, pilhagem ou os animais exóticos que o Capitão Pirata Goz gostava tanto. De outro assistente Leon supõe que o cão brilhante deve ter sido um desses animais de estimação, então ele pede mais detalhes. O cientista, interpretando mal o interesse de Leon, assume que ele é apenas mais um sádico como Goaz, obcecado em transformar pessoas em animais obedientes, e se oferece para treinar os animais para seguirem todas as ordens de Leon. Leon não tem ideia do que diabos esse lunático está falando, então o cientista decide mostrar a ele pessoalmente. Ele conduz o grupo ao seu laboratório e revela orgulhosamente suas chamadas criações, garotas que foram mutiladas e deformadas por meio de experimentos horríveis. Um dos soldados de Leon vomita imediatamente ao ver aquilo, incapaz de suportar. Enquanto o capitão da equipe repreende o homem por ser fraco, Leon avança e para imediatamente ao ver uma garota em particular. O cientista se ilumina e explica que Leon tem bom gosto, pois essa era a posse mais preciosa de Goaz, sua obra-prima. Ele continua se gabando de como essa garota é sua obra-prima, mas a expressão de Leon escurece. Memórias de sua vida anterior, de ser tratado como lixo, desumanizado, passam por sua mente e ele sente algo se romper. Sem dizer uma palavra, enquanto o cientista ainda está falando, Leon levanta sua arma e atira uma bala em seu crânio. E assim foi o fim de Frankenstein. Leon então começa a vasculhar o laboratório, mas então uma voz assustadora chama e revela-se ser Christiana, a garota mutante com olhos embutidos em sua palmas. Ela pergunta em voz baixa quem ele é, e Leon se apresenta afirmando claramente que o planeta agora pertence a ele, e que o louco que o comandava está morto. Ao ouvir isso, Christiana começa a chorar, pensando que talvez, apenas talvez, seu pesadelo finalmente esteja chegando ao fim. Em meio às lágrimas, ela implora a Leon para acabar com seu sofrimento junto com os outros, porque nenhum deles pode voltar a ter uma vida normal depois do que foi feito com eles. Mas Leon não vacila. Ele diz a ela que vai salvar cada um deles, e em troca, espera que um dia retribuam o favor. Com isso, ele se vira para sair, dizendo às suas tropas para chamar os médicos e começar a transportar as meninas de volta para o navio para tratamento. Christiana grita novamente, implorando para ele reconsiderar, sabendo muito bem que não há como reverter os horrores que sofreram. O capitão do esquadrão sente pena dela, mas segue as ordens mesmo assim. Ele tenta argumentar gentilmente com Leon, explicando que curar as garotas exigiria uma reconstrução biológica completa, elixires raros e especialistas médicos de elite. O processo seria extremamente caro e, aos seus olhos, salvá-las simplesmente não vale a custo, mas Leon ignora isso e simplesmente diz que está de bom humor hoje e fazer algo decente de vez em quando não vai matá-lo. Exatamente na hora, Maid entra em contato para relatar que encontraram o verdadeiro cofre do tesouro, e Leon sorri com o timing, porque agora eles têm os fundos para pagar pelas garotas. Tratamento. Ao mesmo tempo, Christiana continua chorando, sua voz tremendo enquanto reflete sobre tudo o que perdeu. Ela costumava ser a princesa cavaleira do reino sagrado, uma heroína nacional, respeitada e admirada por suas vitórias contra facções piratas. Mas no dia em que confrontou Goaz e sua tripulação, eles a atraíram para uma armadilha e a fizeram refém. Logo depois, ela assistiu horrorizada enquanto destruíam seu mundo natal diante de seus olhos. A família dela havia confiado que a barreira protetora da Aliança Unida aguentaria, mas ficou claro que eles foram traídos. As defesas falharam e em um piscar de olhos, seu planeta inteiro desapareceu em uma tempestade de fogo e poeira. O mundo de Christiana já estava destruído, mas seu pesadelo estava longe de terminar. Após aniquilar sua terra natal, Goaz levou ela e os sobreviventes restantes para a sua chamada Ilha do Tesouro. Seus colegas de esquadrão estavam aterrorizados, além das palavras, mas Christiana mantinha a esperança que ainda tinha, assegurando-lhes que alguém, qualquer um, viria resgatá-los. E ela recusou-se a acreditar que o destino deles estava selado. Quando Goaz finalmente apareceu, Christiana o enfrentou com um desafio. Ela disse para ele acabar com a vida dela ali mesmo, se era isso que ele queria, porque preferia morrer a ser degradada e manipulada. Mas Goaz apenas riu, dizendo que se matá-la fosse o objetivo, ele já o teria feito. Ele deixou claro que a única razão pela qual todos eles ainda estavam vivos era porque planejava adicionar cada um deles à sua coleção pessoal. Então, com um sorriso perverso, anunciou que estava de bom humor e deixaria uma garota ir livre, mas exigiu que Christiana escolhesse.
Encurralada e sem saber o que fazer, ela escolheu a garota que parecia mais apavorada, pensando que poderia estar poupando ela. Mas era tudo uma armadilha cruel, porque no momento em que ela disse o nome da garota, Goaz a entregou ao cientista que parecia Gollum, que a arrastou com prazer para ser o primeiro sujeito de teste. O cientista grotesco transformou-se numa abominação de múltiplos membros e começou a abrir a garota enquanto ela gritava. Cristiana enlouqueceu de horror e implorou para que parasse, mas Goaz apenas riu na sua cara, dizendo que se ele parasse agora, a garota morreria. Completamente destruída, Cristiana teve que assistir enquanto a garota que ela tentou salvar foi transformada em uma versão distorcida, irreconhecível. Criatura. Goaz se inclinou e sussurrou que isso era apenas o começo, e prometeu que Cristiana se tornaria algo muito mais belo. Tremendo, ela exigiu saber como alguém poderia sentir alegria nisso, e ele respondeu sem hesitar. Era pura satisfação. Goaz disse que a vida tinha sido cruel com ele, amaldiçoando-o com um rosto feio, então ele pega essa dor e transforma mulheres bonitas em monstros. Assim, assistir elas se desmoronarem de dentro para fora era sua ideia de diversão. Então ele a forçou na cadeira de operações, e toda a força de Cristiana desapareceu. Ela implorou, chorou, prometeu qualquer coisa, obediência, lealdade, submissão, se ele apenas a deixasse ir. Mas Goaz disse a ela que era exatamente isso que ele queria. Ele aguardou para o final de propósito porque queria vê-la cair mais forte, sofrer por mais tempo. Ele então ordenou que Gollum arrancasse seus olhos e os incrustasse nas palmas das mãos, para que mesmo sem um espelho, ela sempre pudesse ver o monstro que havia se tornado. Ninguém ouviu seus gritos. E assim, Cristiana foi transformada além do reconhecimento, amaldiçoada a ser seu animal de estimação valorizado, e então, uma por uma, o resto das suas garotas foram arrastadas para compartilhar o mesmo destino. De volta ao seu território, Liam acaba de retornar da incursão pirata quando Nias aparece em sua propriedade. Ela ouviu sobre a vitória dele na base pirata e imediatamente começou a apresentar seu próximo plano. Ela quer que ele compre ainda mais navios de guerra para celebrar o Vitória. Liam diz a ela para parar com as ganâncias por dinheiro, mas Nias argumenta que seus navios de guerra desempenharam um grande papel no sucesso do ataque, e já que Liam obteve um grande lucro, ele deveria investir um pouco desse dinheiro de volta nos produtos dela. Ela tenta o velho truque de flertar e provocar novamente, mas desta vez, Liam não cai nessa e manda ela calar a boca. Quando a sedução falha e até suas ameaças sutis não funcionam, ela lembra a ele que foi ela quem garantiu seu acesso ao portal de dobra, e isso finalmente faz Liam parar e ouvir por enquanto. Ele se vira para Meiji e pergunta quantos navios eles realmente podem comprar com o tesouro arrecadado. Ela calcula tudo e explica que após deduzir os custos necessários, ainda podem comprar até 5.000 navios. A mandíbula de Liam praticamente cai no chão, mas antes que ele consiga processar isso, Naja sai correndo da sala, gritando que vai preparar a encomenda de 5.000 unidades agora mesmo. Liam corre atrás dela em pânico, tentando parar a maluca antes que ela realmente faça esse pedido enorme. Em outra parte do palácio, Yasushi está vagando pelos corredores, tentando inventar uma nova desculpa para conseguir mais financiamento de Liam. Nesse momento, ele vê Najas passeando enquanto está em uma videochamada, orgulhosamente contando a um colega que acabou de fechar uma grande venda para Liam vendendo cada último pedaço de sua orgulho. Como de costume, Yasuji interpreta a situação completamente errado e assume que Liam está tratando Najas como um brinquedo pessoal novamente. E ele se anima, o que deixa o sujeito à espreita extremamente feliz, já que ele estava esperando que Liam escorregasse em algumas emoções mais sombrias. Enquanto isso, Liam está ocupado procurando por Najas, mas Yasushi o encontra primeiro e o chama. Ele leva Liam para o campo de treinamento, onde as coisas rapidamente dão errado. Liam é vendado, recebe uma espada absurdamente pesada e é instruído a se preparar para mais um dos treinos insanos de Yasushi. Rotinas. Desta vez, dezenas de drones o cercam e disparam bolas de tênis a uma velocidade vertiginosa de todas as direções. Liam não tem a menor chance e continua sendo atingido, e justo quando não poderia piorar, Yasushi aumenta a intensidade novamente. Liam cai no chão, gemendo que não há como se defender de tudo usando apenas uma lâmina, mas Yasushi não está interessado em desculpas. Ele diz a Liam para calar a boca e descobrir por conta própria. Então, Liam imagina que talvez seja hora de tentar usar magia novamente, assim como fez antes, mas desta vez ele muda de estratégia e a usa para a defesa. Ele se concentra, molda sua energia e Ban forma uma barreira sólida sem suar. As bolas de tênis começam a rebater como moscas no vidro, e Yasushi apenas observa completamente boquiaberto enquanto Liam diz que finalmente entendeu, e sem perder o ritmo, ele ajusta o feitiço e reflete todas as bolas de volta para os drones que as dispararam. E em segundos, todo o enxame é destruído. Ele tira a venda e se volta para Yasushi, perguntando orgulhosamente se passou. Mas Yasushi, que foi atingido por vários tiros perdidos, está muito atônito para
responder. Ele começa a entrar em pânico, percebendo que Liam pode realmente ser um prodígio, e é apenas uma questão de tempo antes de descobrir todo o esquema. Ele já derrubou oficiais corruptos e destruiu frotas de piratas, então o dia em que descobrir que Yasushi esteve blefando o tempo todo é o dia em que a cabeça de Yasushi acaba numa estaca. Então, ele diz pra si mesmo que precisa sair antes que seja tarde demais e começa a se afastar discretamente. Liam percebe e pergunta pra onde ele está indo, e Yasushi, tentando salvar a reputação, diz que não há mais nada para ensinar. Ele diz a Liam que ele aprendeu tudo o que há, e daqui em diante ele só precisa seguir seu próprio caminho, porque a verdadeira esgrima nunca termina. Liam protesta, gritando que não quer que as coisas terminem aqui, e ele ainda quer treinar. Mas Yasushi retruca, dizendo que Liam precisa parar de agir como um mimado. Pirralho. Ele afirma que ainda é um aluno, sempre aprendendo, e se Liam continuar agarrado a ele assim, só os atrapalhará. De volta. Então ele gira com um toque dramático e declara que Liam se formou oficialmente. Agora ele é um verdadeiro portador do caminho do Flash, e como um sucessor adequado, é seu trabalho espalhar o estilo de espada deles por todo o universo. Liam acena com muito orgulho e honra, dizendo que continuará os ensinamentos com tudo o que tem. E assim que ele se vira, Yasushi dispara como se sua vida dependesse disso. Liam, por outro lado, sente-se mais satisfeito do que nunca. Sua dívida está diminuindo, seu território está prosperando, ele derrotou piratas e agora até seu mestre o reconheceu. Então ele olha para o céu e agradece ao guia por tudo. O Gremlin pervertido, ao ouvir isso, imediatamente se transporta para outro reino antes que as boas vibrações de Liam o obliterem de vez. Obrigado por assistir. Se você gostou do resumo e está ansioso para o próximo episódio, certifique-se de curtir, se inscrever e ativar o sino de notificações para não perder nossos resumos diários.